Bom dia, terça-feira, dia 3 de dezembro. Hoje, somente um momento marcante aí no céu. Nós vamos ter um sextil, que é um aspecto leve, fácil, entre a Lua em Capricórnio e Saturno em Peixes. Vai ser perfeito à noite, às 18h16, no horário de Brasília. Então, a gente vai sentir durante toda a manhã, à tarde e até o início da noite muita facilidade em levar os assuntos práticos. O ritmo do dia não é nem acelerado e também não é nem parado, ele é muito descomplicado, tá? Como Saturno aqui nesse aspecto tem acesso ao signo no qual ele tem domínio, que é o Capricórnio, tudo flui muito bem. Talvez assim não seja super empolgante para as atividades do campo mais emocional, ou que dependam muito de um processo criativo e tal. Mas atividades práticas, inclusive as burocracias, podem ser aí um pouco mais fáceis, principalmente no período da tarde que vai chegando mais perto aí do momento perfeito do sextil, muito descomplicado, tá? Agora, gente, depois desse momento, na terça, nós não teremos aspectos perfeitos. A Lua vai gradualmente se aproximando do grau onde está Vênus, vai chegar a uma conjunção com Vênus, mas só amanhã à noite, quarta-feira à noite. E antes disso, nós vamos ter outros dois aspectos. Um primeiro entre Mercúrio e Júpiter, bem no início da manhã, e depois ainda uma quadratura entre o Sol e Saturno, o que vai intercalar um pouco a influência, né? Por exemplo, esse entre Mercúrio e Júpiter vai pegar muito fortemente o final da noite de hoje, a madrugada toda, como uma influência mais forte. E aí a gente tem até as posições trocadas que a gente chama de uma recepção mútua, né? Cada um está na posição de domínio de domicílio do outro, né? Mas é uma oposição, um aspecto desafiador, e todos os assuntos que tenham uma relação com os estudos, com o campo de justiça, viagens, trânsito natural das coisas, o comércio, se você utilizar algum tipo de equipamento para realizar alguma atividade, tem que ter atenção também, né? Os sinais de internet, as redes, enfim, vai ficar um pouquinho turbulento. Como tem uma recepção mútua, as coisas nesses assuntos se realizam, só que no meio há um monte de confusão. É uma oposição já de imutáveis, que tem uma influência bem instável, né? Como a gente tem também essa configuração que leva a esse tema tanto oscilante como confuso. Então, é um dia que você deve ter atenção na maneira como você se posiciona, né? Se você estiver pensando em adquirir alguma coisa, seja o que for, tenha atenção na hora que você for comprar, para não ter problemas, né? Também não se envolver muito com os boatos ou assuntos nos quais você não tenha domínio. Pode ser difícil em levar esses temas, tá bom? Bom, gente, então amanhã eu volto para a gente falar um pouco mais dessa oposição e também da quadratura entre o Sol e Saturno, que é um pouco prejudicial se você tem uma posição de liderança ou se tiver que lidar em contato aí, né, amanhã com alguma figura de liderança, seja em qual nível for, né? Já não é tão legal. É um pouquinho frustrante também quando a gente pensa na questão do sucesso, tá bom? Mas aí amanhã, na quarta-feira, eu volto e a gente conversa um pouquinho mais. Hoje, né, entre ontem e hoje a gente tem aí um momento legal, mas amanhã começa a ficar um pouco embolado aí com esses dois aspectos antes da conjunção entre Lua e Vênus, tá bom? Então, ótima terça para vocês e até amanhã, então. Até mais.